Bom dia, pessoal. Hoje eu vou continuar falando sobre diabetes. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos tipos de tratamento que a gente tem para os tipos de diabetes. Bom, lembrando que o diabetes tipo 1, aquele que é diagnosticado logo na infância e na adolescência, geralmente é um insulino dependente, então ele vai ser tratado com insulina. A gente vai falar um pouco mais do diabetes tipo 2, porque é o diabetes mais comum. Esse diabetes pode ser tratado com medicações orais e medicações injetáveis, e um dia provavelmente ele vai chegar, na injetável, na insulina. Porém, isso varia muito de pessoa para pessoa. Lembrando que o pilar do tratamento do diabetes é atividade física e controle da glicemia. Então a gente tem que lembrar que o pilar do diabetes, para se tratar o diabetes, são essas duas coisas: controle da glicemia e atividade física. Só que nem sempre isso é fácil. Controlar a glicemia é sempre um desafio. Exige que a gente meça a glicemia várias vezes ao dia, principalmente quando se usa a insulina. Então a vida do diabético, pode variar muito. Pode ser um tratamento simples, com uma medicação oral e a gente tem um bom controle associado à dieta e à atividade física, como também pode ser um pouco mais complicado. Se esse paciente está acima do peso, se esse paciente não é regular na sua dieta, varia muito a sua dieta, e se esse paciente, é claro, não consegue manter a glicemia controlada em vários horários do dia. Para a gente avaliar a glicemia, a gente tem avaliação em jejum e também pós-prandial, após a alimentação. E existe, a hemoglobina glicada, que vai avaliar a média da glicemia de dias anteriores. Então, essas três formas de avaliação ajudam a conduzir o tratamento. E esse tratamento é feito em parceria com o endocrinologista e o oftalmologista. O grande problema no diabetes tipo 2 é que muitas vezes a pessoa tem diabetes e não sabe. Quando a gente descobre, ela pode já ser diabética há muitos anos e não sabia. Porque o diabetes tipo 2, como eu falei ontem, ele é uma doença que começa de forma insidiosa, discreta, quase assintomática, diferente do diabetes tipo 1, que acontece na infância de uma hora para outra, ou na adolescência aquele paciente muda radicalmente, urina muito, emagrece, come demais. Então chama muito mais atenção quando a gente fica com um diabetes do tipo 1 do que quando a gente tem um diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 2 é aquele que aparece na vida adulta, geralmente porque a gente está acima do peso, ou muito sedentário, ou se alimenta muito mal. Enfim, N motivos, vários motivos para a gente desenvolver um diabetes tipo 2, e ele é o mais comum e é o evitável. Então é por isso que a gente bate muito na tecla do diabetes do tipo 2, porque ele podia ser evitado, diferente do diabetes do tipo 1, que é uma carga genética, uma doença autoimune que agride as células produtoras de insulina. Então, voltando a falar do diabetes tipo 2, muitas vezes quando a gente descobre que é diabético desse tipo, a gente já é diabético há muitos anos e não sabia. E muitas vezes o paciente, quando chega ao nosso consultório e a gente diagnostica o diabetes, é porque ele já tem uma retinopatia. O que é isso? Retinopatia é a doença na retina. Lembrando que o olhinho, por dentro, tem uma estrutura cheia de vasos sanguíneos, microvasos, chamada retina. E é nessa parte do olhinho que acontecem as alterações do diabetes e que são assintomáticas até o momento que esse paciente tem um quadro de piora abrupto, com hemorragia retiniana ou descolamento de retina. Aí sim ele sente o problema, mas muitas vezes já é tarde demais para se ter uma cura total das lesões. Então, o paciente diabético, ele tem que fazer o exame de fundo de olho todo ano para se procurar essas lesões que podem existir na retina e que ainda não afetam a visão dele e ele nem sente que as tem. A retina pode até infartar, que é o chamado exudato algodonoso, áreas de isquemia, e esse infarto, diferente do infarto do coração, não dói. Há um detalhe: o diabético pode infartar no coração também e não ter dor. Quando a gente observa essas lesões na retina, a retinopatia diabética, o endocrinologista precisa saber de forma muito rápida essa informação. Porque paralelo ao olho temos o rim, o coração,
o cérebro, entre outras partes do nosso corpo, como as extremidades, que vão estar sofrendo sim, igualmente ao olho. Porém, só o olho a gente consegue ver lá dentro sem cortar, sem nenhum exame invasivo. Então é um exame tão fácil, tão simples de ser realizado, que é fundamental que o paciente diabético do tipo 2 realize anualmente assim que faz o diagnóstico. Agora, o diabetes do tipo 1, ele pode, sim, não ser necessário, não ser exigido a ele o exame anual até os 5 anos iniciais da doença. E por quê? Porque esse diabetes do tipo 1, a gente descobre logo no início. E essas lesões da retina demoram, em média, 5 anos para começarem a acontecer quando o paciente não controla o diabetes adequadamente. Gente, se a gente controla o diabetes adequadamente, essas lesões não vão acontecer. E você pode ter uma qualidade de vida durante muitos e muitos anos, 30, 40 anos de boa qualidade de vida. Agora, quando a gente não está atento a essas lesões da retina, a gente pega um paciente já com uma lesão grave e ele não faz um tratamento adequado e vai evoluir para uma perda visual, isso é muito impactante na qualidade de vida desse paciente e na qualidade de vida da sua família também. Então, a cegueira do diabetes, ela é a mais comum do mundo das cegueiras evitáveis. Elas poderiam ser evitáveis. Então, o diabetes é a causa de cegueira evitável maior no mundo. A gente tem nessa doença a maior culpa dos pacientes cegos que poderiam ter tratado e evitado essa situação tão dramática. Então, vale a pena o paciente diabético realmente respeitar o exame anual, principalmente a fundoscopia anualmente com seu oftalmologista, para a gente ver se existe essa doença que ele ainda nem sabe que tem e a gente poder tratar, intervir e conter essas alterações antes que elas alterem gravemente os nossos olhos e nos levem a uma cegueira que pode ser evitada. Quando a gente diagnostica esse tipo de doença, então o endocrinologista tem que saber imediatamente para fazer um rastreamento de outras partes do corpo que podem também estar afetadas com um tipo parecido de lesão, só que cada órgão tem suas características e suas afetações específicas. Para o controle do diabetes, quando a gente já tem uma retinopatia diabética, é fundamental não fumar. Quem fuma vai piorar muito mais rápido. Mas também é fundamental controlar o colesterol e controlar a pressão arterial sistêmica. Sim, se eu tenho uma retinopatia diabética e eu fumo, eu tenho pressão alta e eu tenho colesterol alto, isso pode ser muito mais agressivo e evoluir de uma forma muito mais rápida. Mais uma vez, vale a pena a conversa com um endocrinologista, porque algumas medicações para controlar as gorduras do sangue ajudam a não ter uma evolução da retinopatia diabética mais do que outras. Então, mais uma vez, o endocrinologista tem que estar atento se ele tem uma retinopatia diabética e o paciente informar isso ao seu médico endócrino para que ele também conduza, se houver um colesterol, um tratamento mais adequado para essa situação. Outro detalhe, principalmente agora falando de quem pode fazer hipoglicemia, quem tem uso de insulina exclusivamente, tem que evitar muito a hipoglicemia também. A hipoglicemia e as mudanças bruscas de glicemia podem sim afetar a retinopatia diabética e fazer com que ela tenha uma evolução mais grave. Por último, eu queria falar, gente, que a ciência, a tecnologia está ajudando muito o paciente, a vida do paciente diabético. Hoje a gente tem sistemas de monitoramento contínuo da glicemia, que são muito práticos porque não precisa que o paciente fique furando o dedo toda hora. Ele passa apenas um leitor num adesivo que fica colado no braço e ele faz uma medida da glicose no meio celular, de uma forma eficaz e sem o sofrimento de perfurar o dedo várias vezes. Outra novidade para quem é insulino dependente, diabético principalmente do tipo 1, é o pâncreas artificial, que foi liberado pela FDA nos Estados Unidos em 2017. Claro que não se aplica a todos os casos, mas é uma boa abordagem da ciência em tentar facilitar a vida desse paciente diabético, um pâncreas artificial que libera insulina à medida que a glicose desse paciente altera, aumenta ou não. Então, amanhã
às 7h30 da noite, eu vou convidar um endocrinologista que vai conversar com a gente sobre esses dispositivos mais modernos para o tratamento do diabetes e manutenção das taxas de glicemia ideais e outras novidades também. Então, amanhã, às 19h30, o Dr. Danilo Rodrigues vai participar de uma live com a gente aqui no Instagram. E a gente vai contar um pouco mais sobre o tratamento, a visão do endocrinologista, para ajudar vocês no controle do seu diabetes. Para quem é diabético, eu espero que tenha sido útil essas informações. Quem não assistiu os vídeos anteriores, onde a gente introduz um pouco mais o assunto sobre os tipos, as características, né, hoje mundiais em relação ao diabetes, assiste, tá lá no feed do Instagram. E amanhã, então, a gente vai ter essa live com a chance de participação de quem quiser tirar dúvidas. Eu vou botar um celular aí na bio. Quem quiser mandar alguma dúvida amanhã para a gente fazer essa pergunta para o endocrinologista, me manda inbox pelo meu Instagram, que eu vou deixar o telefone na bio, tá? E, no mais, uma boa quarta-feira para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.